Esse é o Capsule e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia referente ao dia 8 de abril de 2023, mas eu tenho que avisar vocês que esse vídeo está sendo gravado no dia anterior à noite, no dia 27 de abril, são 8 horas da noite aqui no Brasil, porque amanhã cedo eu vou estar em voo, vou estar num avião, não terei como fazer o vídeo para vocês. Então estou trazendo as novidades que a gente tem aqui até agora à noite e assim que eu chegar na minha viagem, eu faço uma nova atualização caso tenha alguma novidade interessante. A partir do próximo dia não devo ter mais esse problema, os meus próximos voos e deslocamentos não vão ter problema desse tipo, tá? Bom, o Erdogan fez a sua primeira aparição pública depois do suposto ataque cardíaco ou problema de saúde, e aparentemente ele está bem, né? Ele fez justamente uma videoconferência com o Putin, ou seja, também para aproveitar e retirar qualquer vestígio de mal-entendido com relação a eventual envenenamento dele, esse tipo de coisa. Então fez uma call com o Putin, né? Embora ele esteja bem de saúde, não vai ter problema, o que se vê é que ele está bem cansado e pelas pesquisas que estão saindo lá na Turquia, ele deve perder as eleições que devem acontecer agora. Ele não vai poder, devido ao problema de saúde que ele teve, ele não vai poder continuar a campanha dele, vai ter que interromper a campanha. Então isso indica que provavelmente o candidato da oposição, que é o Kemal Kılıçdaroğlu, devo ter falado errado o nome dele, mas esse é o opositor ao Tayyip Erdogan, ele provavelmente vai ganhar a eleição na Turquia, né? Enfim, não sabemos ainda, lógico, e isso é um risco para a Ucrânia, uma vez que o Erdogan, bem ou mal, a gente conhece, a gente sabe o alinhamento dele. O outro candidato, o Kılıçdaroğlu, ele fala que tem a mesma posição do Erdogan no que tange a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, então que não deveria mudar nada na posição da Turquia, mas a gente nunca sabe como é que vai ser isso na prática, né? Bem, um grande drone foi visto nos céus próximo a Moscou, ou seja, isso gerou muita preocupação entre os russos ali. Não é exatamente em Moscou, não é perto de Moscou, 100 quilômetros de Moscou, de qualquer forma um drone muito grande ali, né? Os ucranianos fizeram uma série de ataques na parte sul do país, em Nova Kakhovka, Melitopol, e também na parte leste, em Povenki, lá no Oblast de Luhansk. A luta em Bakhmut continua muito acirrada, os russos estão usando o bombardeio aéreo de forma indiscriminada lá, destruindo completamente a cidade, só a ruína que tem lá, embora ainda tenham civis morando lá, por incrível que pareça. Bom, mais uma coisa que chamou a atenção foi um depoimento de um soldado russo. Vocês lembram, há poucos dias atrás, o Prigozhin, que é o chefe do grupo Wagner, falou que não ia fazer mais prisioneiros de guerra, que ia matar todos os ucranianos. Pois é, os ucranianos escavaram para tirar um grupo de russos que ficou preso debaixo dos escombros lá em Bakhmut, né? E o cara voltou, tá com os russos agora, e deu esse depoimento lá. Vamos entender esse assunto daqui a pouquinho. E o Guga Chakra, que é um notório puxa-saco do Lula aqui no Brasil, está tentando justificar o discurso do Lula, dizendo que não, que a Crimeia não vai voltar mesmo para a Rússia, porque é uma situação parecida com a Palestina. Cara, esse cara comeu cocô, tem algum problema com a cabeça dele? Vamos entender esses assuntos, vamos falar sobre esses assuntos e outros em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter é corno, mas é meu amigo, Cachumba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou no vídeo de ontem que o Erdogan teve um problema, né? Ele interrompeu uma entrevista no meio do nada e coisa e tal, e deixou muita gente assustada, como eu falei, mas também a gente falou que é pouco provável que fosse algo tão sério, porque se fosse realmente alguma coisa muito séria, teriam decretado estado de emergência e não sei o que lá e coisa e tal. E ele apareceu hoje aqui, apareceu justamente numa videoconferência com o Putin. Então tá o Putin aqui falando com ele, era um compromisso que já tinha agendado. Dá para ver que o Erdogan tá meio cansado, né? Que ele passou por alguma coisa, ele passou. Se foi ataque cardíaco, eu não sei, mas ele certamente passou muito mal, né? De qualquer forma, essa aqui foi a primeira aparição dele depois do ocorrido. Então ele tá vivo, tá bem, a ponto de poder fazer uma videoconferência, mas tá com a fisionomia cansada, né? E de qualquer forma,
ele cancelou todos os compromissos de campanha por algumas semanas, e isso deve gerar, até o dia 3 de maio, isso deve gerar problemas políticos para ele. Ele está numa corrida eleitoral muito apertada. O candidato da oposição lá é o Kemal Kılıçdaroğlu, que no que tange à Ucrânia ele tem a mesma posição que o Erdogan, mas a gente nunca sabe na prática como é que vai ser essa mudança aí de regime, né? Enfim, vamos ver como é que vai caminhar isso daí. Parece que não é a morte física, mas politicamente ele não está bem, não. O candidato da oposição está na frente dele nas eleições. Vamos aguardar. Bom, o que chamou muito a atenção foi isso daqui. Olha só o tamanho do drone, realmente um drone enorme. Isso aqui foi capturado, essa imagem foi capturada em Serpukhov, é uma cidade a coisa de 100 quilômetros ao sul de Moscou. É um drone realmente muito grande e não se viu qual resultado, não sabe se o drone continuou, se ele parou por ali, o que foi feito desse drone, ninguém sabe, mas o pessoal está assustado justamente porque a gente já viu alguns papos dos ucranianos sobre tomar cuidado no dia 9 de maio, né? 9 de maio já é daqui a 2 semanas, então está chegando já. 9 de maio é o dia da vitória, os russos comemoram a vitória deles sobre os nazistas na Segunda Grande Guerra e fazem aquela grande desfile militar lá na Praça Vermelha, né? Então existe mesmo o risco dos ucranianos tentarem alguma coisa lá. Vão fazer alguma coisa? A gente não sabe, mas existe o risco de tentarem alguma coisa sim, né? Bom, e também teve ação dos ucranianos em vários lugares aqui no sul da Ucrânia, na parte ocupada da Ucrânia. Aqui, essa explosão que vocês viram aqui essa explosão aqui é uma explosão próxima de Nova Kakhovka. Vamos ouvir. Второй раз прилетела дымовуха, или склад горит, или боеприпасы взрываются. Dá para ouvir a explosão secundária, o que significa que isso aqui foi uma explosão de um depósito de munição aqui em Nova Kakhovka, nessa região aqui ocupada pelos russos, né? A gente tem visto os ucranianos fazerem muitas ações aqui nessa margem esquerda do rio de Dnipro. E também aqui em Melitopol houve também algumas explosões aqui, explosão e incêndio na base aérea de Melitopol. Tem a imagem aqui também, ó. Uma grande coluna de fumaça aqui. Isso aqui é porque atingiu alguma coisa. Pode ter sido um tanque de combustível, pode ter sido também um depósito de munição, equipamentos, enfim, alguma coisa foi atingida aqui para dar uma coluna de fumaça desse tamanho lá no campo aéreo de Melitopol, né? Bom, isso daqui é em Rovenki. Em Rovenki, os ucranianos atingiram uma instalação russa com drones alguns dias atrás, entre o dia 26 e 27, né? Ou seja, um dia atrás, e aqui está o cara mostrando quais foram os estragos causados. A impressão que dá é que está tudo queimado ali dentro, né? Ou seja, pegou fogo mesmo na base russa ali na região, e eles mostram aqui alguns dos elementos dos drones que caíram, né? Aparentemente foram vários drones aqui, ó, atingiram alguma coisa aqui, ó. Realmente teve uma explosão grande aqui nessa base russa, nessa região aqui, né? Rovenki fica bem aqui na retaguarda, olha só. É um ponto bastante sensível para a logística russa aqui nessa região. Fica bem aqui na retaguarda. Já tinha sido atingido alguns dias atrás, né? Foi novamente atingido aqui, sinal que os ucranianos estão visando alguma linha de transporte, alguma linha de logística russa nessa região aqui, né? Bom, e falando sobre Bakhmut, né? Aqui é uma visão do caminho para chegar lá em Bakhmut, entrada que o pessoal usa, está sendo bombardeada, né? Realmente bem emocionante aí o caminho que eles estão fazendo aqui. A ponte foi cortada já, enfim, um caminho bem emocionante que eles estão usando para chegar em Bakhmut, né? Bom, uma notícia muito triste, esse mural aqui, que é um mural conhecido lá de Bakhmut, fica perto daquela praça do avião do MiG lá em Bakhmut, e mostra uma moça aqui, uma mãe com uma criança, e o pai com um garoto, né, indicando o futuro, a liberdade, coisa e tal. Muito bonita essa imagem, infelizmente não existe mais.
o prédio que tem o pai com o garoto ainda está de pé, mas o outro prédio foi totalmente destruído aqui pelas forças russas, né? Dá para ver aqui a destruição dele, o momento que ele é destruído. Ó. Dá para ver aqui o momento que ele é destruído, olha só. Não dá para saber se foi uma bomba ou se foi também a dinamite, né? Se foi dinamitado. Pode ter sido dinamitado também, a verdade é essa. Os ucranianos também têm feito esse tipo de ataque nessa região, de deixar o prédio para os russos ocuparem e depois dinamitarem os prédios. De qualquer forma, isso não deixa de ser culpa dos russos, evidentemente. Se os russos não tivessem invadindo Bakhmut, não haveria necessidade de dinamitar esses prédios, né? Enfim, muito triste a história, não existe mais o prédio aqui da mãe com a menina, só o prédio do pai com o menino. Para quem tem curiosidade de saber onde é que fica isso daqui, essa aqui é a cidade de Bakhmut, bem nesse canto aqui você tem esse prédio, tá vendo aqui? Essa esquina aqui, ó, que é esse prédio, e aqui é onde ficava o avião. Lembra que tem aquele avião de Bakhmut? Durante muito tempo os ucranianos se curaram, defenderam aqui, mas depois acabaram explodindo aqui. Deixa eu ver se dá pra gente enxergar aqui, ó. Acho que se eu botar aqui eu consigo. Aqui, ó, perfeitamente, exatamente o ponto do cartaz. E aqui também o avião, tá vendo? Dá pra ver o avião aqui, o ponto do cartaz e coisa e tal. Lógico, essa imagem aqui foi tirada, essa foto aqui foi tirada já tem tempo, né? Antes da guerra. Então, não tem mais muita coisa disso daqui. Muito triste esse tipo de situação, né? Agora, por falar em prédio demolido, olha só que coisa curiosa, né? Esse cara deu um depoimento ao canal 13, 13º, na verdade. Esse cara é um russo, dizendo que um time de 6 soldados ucranianos cavaram para salvando um grupo de russos que estavam presos dentro de uma trincheira que colapsou, para poder liberar também os prisioneiros de guerra ucranianos que estavam com ele, né? Então, ou seja, esse grupo de russos tinha feito prisioneiros, tinha feito ucranianos prisioneiros, estavam numa trincheira que colapsou. Os ucranianos cavaram para salvar os ucranianos que estavam ali, não para salvar os russos, né? Mas de qualquer forma, liberaram os russos, desarmaram eles, tiraram as armas, deram um walkie-talkie e mandaram eles irem embora sem ferir ninguém, né? E isso daqui é uma imagem do drone mostrando os caras cavando a coisa para mostrar realmente que efetivamente salvaram os caras, né? Ou seja, isso é curioso. Isso é curioso porque, no final das contas, você viu que recentemente até o Prigozhin estava falando em não fazer prisioneiros e coisa e tal. E esse tipo de coisa mostra a diferença do tratamento, né? Os ucranianos, eles precisam usar violência, não tem como não usar violência, é uma guerra, você está em disputa ali. Mas os caras não querem cometer crimes de guerra, evitam ao máximo esse tipo de coisa, chegaram a salvar os russos aqui. É verdade, salvaram os russos para salvar os prisioneiros ucranianos que estavam com eles. Mas de qualquer forma poderiam ter liquidado os russos, poderiam ter deixado os russos para lá. Enfim, mostra realmente uma preocupação, a diferença de padrão, né? O pessoal fala aqui justamente para comparar, né, a atitude dos russos e dos ucranianos, né? Alguns estão falando aqui que podem ter botado um AirTag nos russos, né? Pode ter sido, né? AirTag, vocês sabem, é aquele dispositivo que você bota uma pessoa e você consegue rastrear onde está indo o seu AirTag, né? Hoje em dia eles acabaram um pouco com isso, porque justamente muita gente estava usando isso para o mal, né? Mas seria uma boa alternativa realmente botar um AirTag. E como a gente pode ver, Bakhmut está se tornando uma nova Marinka, né? Os russos decidiram, eles não conseguem avançar, então eles estão usando principalmente bombas aéreas, né, lançadas de aviões, para dizimar completamente a cidade. Olha só, não sobra coisa sobre coisa aqui em Bakhmut, né? Realmente muito triste que isso esteja acontecendo. E mais triste ainda saber que os ucranianos poderiam, se tivessem os F-16, resolver esse problema muito rapidamente, porque bastaria começar a visar os próprios aviões dos russos, né? Mas infelizmente os F-16 por hora ainda não estão disponíveis, então os aviões russos têm superioridade sobre os ucranianos, então por isso eles conseguem fazer esse tipo de coisa, e a Ucrânia não tem muito como se defender disso daí, né? Enfim, realmente parece que essa tática dos russos é uma tática campeã, estão conseguindo destruir a cidade toda, desse jeito vão conseguir realmente tirar os ucranianos de lá, não vai ter outra alternativa, vão conquistar não sei o que, uma pilha de entulhos, né?
mas infelizmente é possível que realmente tirem os ucranianos de Bakhmut dessa forma. É o que está falando aqui o Reporting from Ukraine, que falou no vídeo dele de ontem, justamente que os ucranianos estão concentrados nesses prédios mais altos aqui agora, justamente porque todas essas áreas aqui próximas, né, que eram defesas também, a parte dos prédios aqui ao norte os russos já tomaram, e também destruíram completamente essas casas aqui, essa área residencial aqui. Então, o que resta para os ucranianos é isso daqui, e do jeito que a coisa está caminhando, muito provavelmente não vai durar muito tempo, os ucranianos vão ter que sair de Bakhmut, não vai ter jeito, né? Lembra, aqui, ó, aqui embaixo dá para ver, ó, aqui é o avião, é a praça do avião aqui, os prédios que foram destruídos são esses prédios aqui, ó, logo aqui, então realmente o cerco está se fechando aqui com essa tática russa de bombardeio aéreo. Infelizmente, os F-16 estão fazendo falta, né? Enfim, é possível sim que os ucranianos saiam da cidade. De qualquer forma, a principal tarefa deles ali, que era reduzir a capacidade dos russos ao máximo, foi atingida, né? Até a gente viu no vídeo anterior, o Prigozhin falou que realmente eles não aguentam mais algumas semanas de batalha, eles não aguentam mais do jeito que está. Então, no final das contas, os ucranianos atingiram o propósito que eles tinham ao manter Bakhmut, que era justamente atritar as forças russas aqui, né? Infelizmente, parece que está chegando ao fim esse episódio. Os ucranianos certamente não vão querer comprometer as suas forças, os seus soldados aqui, sob risco de cerco. Então, se realmente ficar uma situação muito ruim, os ucranianos vão sair, isso já está claro há bastante tempo, né? Um outro ponto que eles estão colocando é justamente que os russos têm atacado muito fortemente aqui Kromov, essa região aqui, porque antes, o que impedia os russos de avançar por aqui é que os ucranianos estavam nesses prédios aqui e usando snipers eles atingiam os russos que tentassem avançar por essa floresta. Então os russos não conseguiam avançar aqui. Uma vez que esses prédios aqui já foram todos dizimados completamente, que já foi tudo destruído, os ucranianos não têm mais como impedir isso, então os russos têm feito ataques aqui. Ainda não conseguiram entrar em Kromov, tá? Os ucranianos conseguiram repelir esse grupo de russos aqui, mas eles estão cada vez mais próximos. Como eu falei para vocês, a situação em Bakhmut está muito próxima aí de um desfecho que deve ser os ucranianos se retirando da cidade, né? Vamos aguardar, é aquele negócio, se tiverem que se retirar, a atividade principal eles cumpriram, que foi atritar as tropas russas, né? Seria o ideal, lógico, se conseguissem resistir, mas não vale a pena sacrificar soldados ucranianos se a condição estiver muito ruim ali na região, né? Bom, quem também fez um vídeo ontem foi o Arestovich, muito interessante o vídeo do Arestovich falando com o Feijin, e o canal Privateer Station, eles fazem a tradução, tá, desse áudio do Arestovich, então é bem interessante, dá pra gente ver as conversas deles aqui. Em russo é bem mais complicado de entender, né? E, bom, eles falaram de vários assuntos, falaram sobre o Erdogan, mas o Erdogan a gente já explicou, não tem nenhuma novidade. Falaram sobre a conversa entre o Xi Jinping e o Zelensky, e a visão do Arestovich é que isso foi extremamente positivo, primeiro porque deixou os russos chateados. O fato do Xi Jinping meramente ter telefonado para o Zelensky deixou os russos chateados, porque eles esperavam um alinhamento, eles ainda sonham com o alinhamento da China com a Rússia. E a China não vai querer isso, né? E um dos pontos principais que o Xi Jinping tratou com o Zelensky é justamente a questão de impedir a qualquer custo um ataque nuclear, né? A China já se comprometeu a isso com o Ocidente e até pelo próprio interesse da China. Certamente, se a Rússia resolver brincar de fazer alguma coisa desse tipo, certamente vai encarar também a oposição da China nessa história, né? Não vai ter muito para onde fugir, né? Enfim, em termos de resultados efetivos da conversa, a gente não ficou sabendo de muita coisa, isso é Arestovich falando, né? Ele diz, o fato da conversa existir em si já foi positivo. Se teve mais alguma coisa que eles falaram ali que pode ser interessante, coisa e tal, a gente não sabe. Mas o mero fato dela existir já foi algo bastante positivo. Eles falaram também que a China não vai ajudar nem a Rússia, nem a Ucrânia, então a China deixou claro que não vai ajudar ninguém. É menos mal, porque a China, como é muito mais próxima da Rússia, o risco seria ela ajudar a Rússia, né? Aí falaram aqui do Erdogan, mas o Erdogan não tem nenhuma novidade aqui.
Falaram um pouco sobre a linha de frente também, sobre a cabeça de ponte aqui, mas não tem nenhuma novidade também. O que ele falou aqui já é o que a gente já vem falando nos vídeos, né? Falaram sobre a situação de Israel, né, sobre o aniversário de Israel. Há 2 dias atrás, Israel fez 75 anos de Estado independente, né, foi o que gerou aqueles comentários idiotas do Lula lá sobre Israel e Palestina e coisa e tal, enfim. E também teve no final aqui uma reclamação muito grande do Arestovich com relação à OTAN. Na visão deles, a Ucrânia cedeu as armas nucleares para a Rússia com a garantia dos países do Ocidente de que iria garantir o acordo, o memorando de Budapeste, e o que se viu acontecer foi que a Rússia invadiu e não mudou nada, ninguém fez nada, ninguém ajudou a Ucrânia, né? Eles se sentem um pouco como a OTAN estando em débito. Então eles acreditam, o Arestovich diz que acredita que isso será corrigido no final da guerra com a entrada da Ucrânia na OTAN, né? E que outra coisa importante também é a China. A China demonstrou muito interesse em ajudar na reconstrução da Ucrânia, né? A China, vocês sabem, tem o programa Belt and Road Initiative, mas tem também empreiteiras, né, construtoras. Isso, meu amigo, você pode ter certeza. A Ucrânia, depois que terminar essa guerra, vai virar um grande canteiro de obras, e a China tem interesse em ir para lá. Se a Ucrânia vai aceitar a China, a gente não sabe, porque certamente a Ucrânia vai dar preferência para o pessoal da Europa que se posicionou do lado correto, né? Mas que a China quer ajudar na reconstrução, quer, né? Ele fala que a OTAN deve isso para nós coletivamente, né? A entrada da Ucrânia na OTAN. Porque é o que ele fala, né? Em 10, 15 anos, certamente a Rússia vai tentar de novo invadir a Ucrânia se não houver alguma preparação disso daí. Enfim, tem mais algumas coisas aqui, mas nada significativo, mas bem interessante a conversa do Arestovich aqui. Também não tem nada significativo aqui no Instituto para Estudo da Guerra. Teve agora mais um movimento dos russos para expulsar ucranianos da Ucrânia. O Putin assinou um decreto que quem tiver no território ucraniano ocupado, né, Melitopol, Nova Kakhovka, aquela região que está ocupada pelos russos, e não quiser tirar o passaporte russo, vai ser expulso dali, vai ser enviado para a Rússia, né? Isso daí é parte da estratégia russa normal, eles fazem isso desde os tempos de Império, de expulsar as pessoas para a região longínqua da Sibéria, enquanto os russos povoam um lugar justamente para garantir a força russa ali na região. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? Agora, teve mais uma informação que saiu no vazamento do Pentágono, né? Que o pessoal ainda está analisando aquilo ali, tá? Porque foi muito material que foi vazado e parece que tem uma falta de pessoal na Guarda Nacional Russa que, na visão do pessoal lá, vai impedir que Moscou mantenha os territórios anexados. Ou seja, a visão do próprio pessoal russo, que foi vazado para os americanos e dali vazado para a internet, é justamente que a Moscou sabe que não tem como garantir a segurança no território anexado, não tem como garantir que vai manter esses territórios, né? A gente já sabe disso. Bom, surgiu uma oposição na Rússia. A Marinha Russa está preparando um candidato para disputar com Putin as próximas eleições, né? É lógico, isso daqui é muito besteira lá, porque a gente sabe que pode ter oposição na Rússia? Pode, né? Mas qualquer oposição de verdade, oposição que critique Putin mais um pouquinho, acaba na cadeia, se não assassinada, se não soltando de uma janela e coisa e tal, né? E realmente, esse tipo de oposição aqui, o Putin deixa, ele não tem problema com esse tipo de oposição não. Porque olha só, eles estão pegando um candidato que vai ter a seguinte plataforma na visão do pessoal da Marinha, né? Revolução de pessoal, ligação dos inimigos das pessoas, ou seja, se isolar do mundo, né? Remover os oligarcas, ou seja, matar os oligarcas, o que os caras querem fazer quase uma revolução comunista de novo. Cortar relações diplomáticas com todos os países não amigos, né? Abolir a livre circulação do dólar e do euro, aumentar a população da Rússia, da Federação Russa, para 1 bilhão de pessoas. Boa sorte com isso. Como é que eles vão fazer isso? Vão obrigar as mulheres a parir filhos, é isso? Fico imaginando como é que eles pretendem chegar nesse tipo de coisa. Olha a plataforma política do cara. Vamos aumentar a população para 1 bilhão de pessoas, né?
Enfim, ou seja, esse tipo de candidato aqui, o Putin não tem nada com isso porque é pior do que ele ainda, então ele não vai se preocupar com isso daí. O que ele se preocupa são candidatos que possam ter uma ligação com o Ocidente um pouco melhor, como era o caso do Navalny. O Navalny também não é flor que se cheire, não, tá? O Navalny também é terrível. Mas a questão é, o Navalny pelo menos tinha alguma proximidade com o Ocidente e era melhor do que o Putin, né? Enfim. Outra coisa curiosa, isso daqui foi filmado na Riviera Francesa. Olha só, o Pravda ucraniano, né, uma revista ucraniana, fez uma busca na Riviera Francesa pelos oficiais russos que moram ali, né? Então filmou as mansões lá da Riviera Francesa buscando os oligarcas russos lá e os patetas tentando destruir o drone da reportagem, né? Muito bacana. Temos que divulgar ao máximo essa reportagem lá na Rússia para incomodar o pessoal lá, né? O pessoal na Rússia indo para a guerra, perdendo tudo, economia em frangalhos, e o pessoal mais rico está aqui, ó, passeando na Riviera Francesa. Bom, a OTAN confirma que a Ucrânia já recebeu 1.550 veículos armados e 230 tanques antes da sua contraofensiva. Ou seja, a parte que estava prometida antes da contraofensiva já chegou. Vocês sabem, está prometido mais de 400 tanques, mas aí você entra com Abrams e outros tanques, que aí é ao longo do ano, não vai ser agora que vai chegar ao longo do ano. O que eles precisavam para a contraofensiva, que são esses 230 tanques, já estão lá na Ucrânia. Então o que está faltando agora mesmo é só a lama secar, né? Vamos ver quando é que vai ser isso daí. E além disso, a OTAN também anunciou um programa multianual de suporte para a Ucrânia, ou melhor, ela disse que vai anunciar esse programa em julho. Então em julho vai ser anunciado esse programa multianual de suporte de apoio à Ucrânia pela OTAN, né? Uma boa medida nisso daí. Mas eu acho que a melhor medida seria, de fato, a entrada da Ucrânia na OTAN. E bom, só para terminar, como a gente não pode deixar de sentir vergonha aqui no Brasil, o Guga Chakra, que é um colunista da Globo totalmente apegado ao saco do Lula, colocou aqui que a Rússia não sairá da Crimeia. Ele está dizendo que acha que é impossível, que em 2014 a Rússia invadiu e ninguém falou nada, então como é que vai querer agora que saia de lá? E o que ele está ignorando? Aí ele até compara com a Palestina, que ele fala aqui que não sei o que é lá, que olha só, quase toda a comunidade internacional afirma que as fronteiras definitivas da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém deve ser decidido mediante negociação e coisa e tal. Qual a diferença disso e dizer que o status final da Crimeia deve ser decidido entre Rússia e Ucrânia? Ele está defendendo a fala do Lula, que falou essa merda enorme aqui, né? E não tem nenhuma semelhança entre os dois casos, não tem nenhuma mudança. Por quê? Porque a população da Crimeia é ucraniana, eles querem ficar na Ucrânia. O fato de falarem russo não quer dizer nada. Falar russo, a língua russa é uma língua oficial da Ucrânia, né? Aliás, eu não sei se é mais, mas sempre foi, né? Tradicionalmente foi. Não tem nada a ver com o país russo. Aqui no Brasil a gente fala português, não quer dizer que a gente faça parte de Portugal, não tem ligação esse tipo de coisa. E para terminar, o território tende a ficar com mais forte. Pois é, né, seu Guga Chakra? Vamos descobrir quem é que é o mais forte agora nos próximos meses e anos, né? O argumento do cara é que não, como a comunidade internacional não falou nada em 2014, tá tudo bem, mas o erro dele é esse, porque na verdade a comunidade internacional em peso criticou isso daí e impôs sanções à Rússia, sim, em 2014. O que aconteceu naquela época foi que justamente entrou em campo a turma do deixa disso, não vamos brigar, que dar tiro é muito ruim, guerra é muito ruim, vamos parar, vamos fazer um cessar-fogo e depois a gente negocia. Essa ideia que estão querendo fazer agora, tem um monte de países querendo fazer agora, não, vamos parar tudo e negociar e coisa e tal. Essa ideia foi o que parou a coisa lá em 2014, por isso que não continuou a agressão. A Ucrânia teria retomado provavelmente a Crimeia também em 2014, mas aí o pessoal falou, não, vamos parar, negociar, diplomaticamente é melhor e coisa e tal, e não adiantou nada. O que se viu é que isso acabou dando apenas espaço para a Rússia recompor seu exército, reforçar seu exército e tentar uma invasão global da Ucrânia em 2022, como a gente viu acontecer. Ou seja,
o que ele está indicando aqui como sendo, que foi aceito de fato pela comunidade internacional, não foi aceito. Foi aceito. O que vingou foi aquele negócio, aquela ideia da paz, de fazer um cessar-fogo, e isso indica justamente o erro que é essa estratégia. Não pode. Agora só se pode parar com a saída completa da Rússia nos territórios invadidos. Não é aceitável qualquer outra opção aqui. A questão da Cisjordânia, da Palestina e coisa e tal, aquilo ali vem desde a origem do Estado de Israel. Não é o caso da Crimeia. A Ucrânia teve as fronteiras reconhecidas pela Rússia em 1994, reconhecidas do jeito que estava, com a Crimeia na Ucrânia. Então, ou seja, é totalmente diferente o caso, não há nenhuma comparação, a não ser a necessidade desse puxa-saco aí, de puxar o saco do chefe dele, o do Lula, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.